Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais uma live da Super Psicologia. Hoje o tema foi escolhido ainda com a campanha Janeiro Branco, que é uma campanha que completa neste ano 10 anos e tem o propósito de divulgar a saúde mental, num propósito de trazer informações úteis, válidas, como eu sempre digo para vocês, e poder construir uma mentalidade mais saudável, né? Então, a campanha Janeiro Branco, ela já tem se estabelecido por vários lugares em todo o Brasil e estamos juntos aqui a realizar mais uma live com este conhecimento. Então, convido a todos para que possam participar, estar conosco, compartilhando dessas informações. Já vou fixar o tema aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Alessandro Rocha, sou psicólogo, CEO da Super Psicologia e estamos juntos nesta live. O meu convidado de hoje é um psiquiatra chamado João Ribeiro, que tem sido muito visto, né, na rede social recentemente, com alguns vídeos muito bons de esclarecimento sobre saúde mental, além de ser um parceiro, amigo, que vai estar compartilhando de aprendizados aqui conosco. Então, já convido vocês para marcarem o coraçãozinho, né, para o Instagram impulsionar mais e mais pessoas e chegue, né, para muitas pessoas, como também o aviãozinho aqui, né, dispara para chamar todos os amigos para nossa live. Então, boa noite, Sandra, boa noite, Ceissa, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e vamos chamar o nosso convidado. João, você está aqui conosco já? Dá um sinal aí pra gente. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá legal? Dê um sinal de joinha aqui para mim. Estão me ouvindo bem? Faça um sinal de joinha se estão me ouvindo bem. Sim? Todos estão? Ótimo. Estão aguardando o nosso convidado. Então, esse tema dos pilares da vida. Esse tema, os pilares da vida, ele tem, né, destacado sobre alguns aspectos, né? Quando a gente fala em saúde mental, avaliação de saúde mental, a gente destaca alguns indicadores para isso, né? Como também a cognição, de que forma acontecem os pensamentos, a interpretação, né? Se estão correlacionados com a realidade, as evidências, né? É avaliado também o grau de afetividade, se a pessoa consegue entender quais são as emoções, né? Traduzir as emoções, expressar as emoções. Temos o indicador de avaliação de saúde mental, é o relacionamento, como é que andam o relacionamento, a comunicação entre as pessoas, os familiares, como também o aspecto da impulsividade, como se tem controle da impulsividade. Então, nisso são os aspectos de avaliação de saúde mental que a gente vai falar logo mais, esses e outros tópicos. Já vou convidar aqui meu convidado, né, a clínica Casa Crosópios, o João Ribeiro vai estar conosco. Estou chamando você, João.
Boa, Opa, João, tudo bem? Consegue me ouvir bem? tudo? Consigo. Boa noite. E você está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, sim. Está um pouquinho travando aí sua câmera, não sei se a minha está travando também, tá? Mas boa noite, né? Eu Num dei uma mudada aqui na internet. A minha aqui tá tranquilo, eu consigo te ouvir, mas a Vê se câmera melhora. tá um pouco travada. Tô aqui no cafezinho, quem gosta de café, interessante. Mas vamos lá, né? Vamos falar aí de saúde mental, de pilares. Eu sempre digo que eu nunca faço live, eu não preparo nada para live, eu nunca preparo nada. Eu sempre digo que deixo fluir, né? Pelas falas, Uhum. pelas dúvidas, pelas conversas. Eu sempre digo que acho que é mais espontâneo, né? Dessa forma. Uhum. Mas Sim. vamos conversar, né? Falar aí desses É, pilares. vamos lá. Eu vou pedir para você se apresentar um pouco, o pessoal que está chegando na nossa live, sejam todos muito bem-vindos. Se vocês também perceberem que está tendo falha no vídeo, no som, vocês sinalizam para mim, tá bom? Então, Mas vamos lá, João. Fala aí um pouco do teu trabalho, se apresenta para a gente. Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito aí o convite. nada, é uma honra, né? Conheço você há muitos anos já, né? E realmente a gente sempre já teve vários pacientes em comuns e aprendo muito, né, com suas falas e as nossas conversas. Para quem não me conhece, Obrigado. né, sou João Ribeiro, sou médico, sou psiquiatra, né? Eu sempre digo que entrei na faculdade de medicina para fazer psiquiatria, eu nunca pensei em outra especialidade médica, entrei para fazer psiquiatria mesmo, né? E desde a faculdade, meus trabalhos científicos da faculdade, minhas bolsas sempre foram voltadas, né, para a psiquiatria. E aí terminei, né? Fiz psiquiatria. Hoje eu tenho minha clínica, Casa Cronópios, né? E Uhum. sou diretor técnico aqui da clínica e abri mão de muitas coisas interessantes, né? Que é uma coisa que a gente vai conversar aqui hoje também, que para a nossa saúde mental, a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas, né? E eu abri mão de muitas coisas pela minha saúde mental. E hoje, né, eu trabalho na minha clínica, né, abri mão de muitos outros trabalhos em prol da minha saúde mental, né? Então hoje eu tenho meu consultório, sou diretor técnico aqui da Casa Cronópios, tenho psicólogas parceiras aqui na clínica, tenho duas secretárias que são meus braços, né, direito e esquerdo, realmente elas sustentam aqui a clínica, graças a elas. E estamos aqui, estamos juntos, né? E quem não seguir, pode seguir lá, Casa Cronópolis, Clínica Casa Cronópolis, é o Instagram. Claro, já peço que vocês sigam aí a clínica do Dr. João, e convido também para quem não segue, né, ainda, seguir lá a Supere Psicologia. E eu digo o seguinte, Alessandro, eu sempre fiquei muito reticente em entrar nessa rede social, nessa mídia, né? Porque eu acho que é uma linha muito tênue como a gente vai abordar algumas temáticas, né? Principalmente no tocante à saúde mental, né? A psiquiatria, que é a minha especialidade. Mas sendo que muitos pacientes diziam, doutor João, faz um Instagram, a gente se sente mais próximo de você. E aí foi quando ano passado eu resolvi, né, começar a fazer os vídeos, fazer pequenas lives também. E eu acho que isso realmente aproxima, né? Eu sempre digo, se uma fala minha ajudar um paciente ou uma pessoa que não precisa ser minha paciente, já vai a fala que ele. Essa é a ideia. Então hoje Hum. eu estou aqui, né, na clínica Casa Crono, a clínica. Seu som está falhando, João. Tá falhando? Peguem pessoal Está aí, quem tá cortando um aí na pouco. live.
O Aldinho fala, e hoje abençoa a vida de muitas pessoas. Sou uma dessas 4 anos de parceria. A Rosângela, amo o meu psiquiatra, sou muito grata pela paciência. É isso aí, né, João? Não, é sempre gratificante, né? O Aldinho falando aqui também. Aqui minha voz, ela é Sim. interessante. Eu costumo. Uhum. Eu costumo dizer que a gente na live gera informações válidas e úteis, né? Eu tenho começado a fazer as lives desde o início da pandemia, né? Em abril, né, de 2020, e aí venho fazendo lives, gerando informações, né, valiosas aí para as pessoas, né, e ajudar as pessoas, que essa é a minha missão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu Ô, acho que João, a fala já ajuda. e quais são os pilares, né, da saúde mental? A gente falou no início sobre alguns tópicos de avaliação em saúde mental, que envolve a cognição, a afetividade, a impulsividade e os relacionamentos, né? Então, o que seria pilares da saúde mental? Perfeito. Antes da gente começar, uma pessoa está colocando que o sinal está péssimo. Eu não sei se melhorou agora. Né? Eu realmente, às vezes, a internet não ajuda muito. O meu sinal aqui está cheio. Não sei se eu falando, as pessoas estão conseguindo me ouvir. Não sei aí. Veja se melhorou, gente. Dá um sinal aí. Dá um sinal se o que eu estou falando, se está Melhorou. travado. Sandra está dizendo que melhorou. Né? Mas vamos lá, né, Alessandro? Eu sempre pontuo, né, que eu sempre gosto de falar em mente, vem do nada, tá? Nenhum sintoma vem do nada. Todo sintoma, ele vem de algum lugar, né? Se você não sabe de onde vem seu sintoma, é porque você ainda não, né, mapeou bem, tá? Você ainda não mapeou bem. E aí eu sempre digo, o sintoma ele pode vir de um gatilho ambiental, né? Qualquer gatilho ambiental. Um sintoma ele pode vir de um gatilho psíquico, o seu próprio pensamento sendo gerador de um sintoma. O sintoma ele pode vir de uma doença biológica, né? Você desenvolver uma doença biológica e essa doença ela passar a te trazer algum sintoma, né? Então, quando a gente tem um sintoma, a gente precisa mapear. E aí, quando eu falo da questão dos pilares, né? A gente tem que entender que para ter uma saúde mental, não basta só, por exemplo, tomar remédio, né? Eu digo para todos os meus pacientes que tomar remédio é a parte fácil, né? Tomar remédio é a parte fácil. Algumas outras mudanças comportamentais, de estilo, é que vão diferenciar se aquele tratamento ele vai dar certo ou se o tratamento não vai dar tão certo assim, né? Então, o que é que eu penso? Eu sempre divido, né, e isso aí é uma coisa que eu trago na minha prática clínica, eu divido a nossa saúde mental em alguns pilares. Primeiro, né, o pilar biológico, tá? O que a gente tem que entender é que nós temos um corpo, né? E esse corpo pode nos adoecer mentalmente se não tratado, se não cuidado, né? Então, o primeiro ponto é como anda o seu pilar biológico? Como anda o cuidado com o seu corpo? Como anda a sua alimentação? Como anda o seu sono, né? Como andam suas taxas, seus hormônios, né? Então, o pilar biológico, ele é um dos pilares para a manutenção da nossa saúde mental. Se a gente adoece do corpo, a gente vai adoecer da mente, né? Então, o primeiro pilar que eu norteio para a saúde mental e eu bato na tecla dos meus pacientes e oriento as pessoas é
como anda seu pilar biológico. Então, esse é um dos pilares para a saúde mental. O cuidado com o corpo como um todo, né? O famoso mente sã, corpo são e vice-versa. A gente não tem como separar isso aí, né? O segundo pilar que eu sempre trago é o pilar psíquico, que aí fala muito, né, da sua área em específico, né? Como andam os seus pensamentos, não é? O que é que você está pensando? Como você se enxerga? Como você enxerga o mundo à sua volta? Como você reflete sobre as coisas que te acontecem? Como você pensa sobre o seu futuro? Ou seja, o pilar psíquico, ele é fundamental para a nossa saúde mental, né? E aí você pode até acrescentar, se nós temos distorções dos nossos pensamentos, se a gente catastrofiza, se a gente rumina, né? Se a gente não interpreta bem as coisas que acontecem com a gente também vai adoecer, né? A nossa saúde mental ela não vai ficar legal. A gente vai adoecer mentalmente. Então, o segundo pilar que eu sempre pontuo é o pilar psíquico. Por isso que eu bato aqui na tecla e meus pacientes que estiverem aí na live podem confirmar. Tem que fazer terapia. Não adianta só tomar remédio, que é o pilar biológico, que é o cuidado com o corpo, com o cérebro. O cérebro, eita, cortou um pouco. Né? Com a medicação, que é o pilar biológico, se a gente não trabalha o pilar psíquico, que são os pensamentos, né? Então, esse é o segundo pilar. Né? Se quiser falar um pouquinho mais desse pilar psíquico, você... É, esse pilar psíquico, ele vai envolver formas de interpretar, né? Então, todas as nossas emoções são lideradas por um pensamento, por uma interpretação que a gente faz da situação. E nós podemos perceber de formas diferentes as situações, principalmente se estejamos envolvidos na emoção. E aí pode acabar numa situação de julgamento. Então, as emoções elas não devem ser julgadas, elas devem ser compreendidas. E as interpretações, né, os pensamentos devem ser baseados nos fatos, nas evidências, no que é que se vê, o que é que aconteceu, né? Então, daí é que a gente vai interpretar, né, e entender se aquele pensamento de hipótese que foi levantada é verdade ou é mentira, né? Se aquilo que você pensou é verdade ou não. Então a gente pode questionar os pensamentos, e isso cabe na área psíquica, né? Perfeito. É por aí mesmo, né? Então, eu bato na tecla que se não for trabalhado isso, no dia que eu tirar a medicação, eu vou cair pelo pilar psíquico, porque meus pensamentos vão gerar sintomas e esses sintomas vão me gerar um sofrimento e um adoecimento mental, né? Então esse é o segundo pilar, é o pilar psíquico, né? O terceiro pilar, eu sempre pontuo que é o pilar social, né? Quer queira ou quer não, nós somos seres sociais, tá? Então, o pilar social são nossos vínculos sociais, nossas relações sociais, né? Como é que é a nossa relação, nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente acadêmico, as minhas amizades, como são alimentadas essas amizades, como eu analiso, tá, meu ambiente profissional, meu ambiente escolar, acadêmico, tá? Então, se o meu pilar social, se onde eu estou inserido, tá, for um gerador de sofrimento e eu não saber, né, como lidar, se eu não souber como lidar com isso, eu vou adoecer mentalmente, né? Porque antigamente se fazia um tratamento psiquiátrico e deixava o paciente excluído da sociedade, né? Antigamente existia essa característica muito de exclusão.
Até porque tinham poucos tratamentos, se conhecia pouco sobre as doenças. Hoje não. O foco é a inclusão. Então, eu sou satisfeito, eu estou satisfeito com o meu paciente quando ele está incluído na sociedade, no ponto de vista profissional, acadêmico, social em geral. Então, o terceiro pilar da saúde mental é o pilar social, né? Essa avaliação, essa minha relação interpessoal no meu ambiente profissional, acadêmico, social como um todo. Esse é o terceiro pilar, né? O quarto pilar é o pilar familiar, que aí são relações sociais mais próximas, né? São aquelas vinculações, que é de onde eu vim, né? Como eu me formei, é o que vai trazer muito a minha base genética do meu temperamento, né? É o que vai constituir muitas vezes base para a formação do meu caráter, né? Então, assim, a família, né? O pilar familiar, ele é muito estruturante, mas também pode ser desestruturante. Então, uma das bases da saúde mental é um pilar familiar saudável, né? Se eu tenho um pilar familiar adoecido, eu tenho um grande potencial de adoecer mentalmente. Então, eu enxergo como pilar da saúde mental o pilar familiar. É um quarto pilar que eu encaro, né? E, para mim, o quinto pilar é o pilar afetivo. Aí eu estou falando de relação mesmo, né? Entre uma pessoa e outra. O pilar afetivo, né? Os seus vínculos com seu esposo, sua esposa, seu marido, sua mulher, namorado, namorada, ficante, paquerinha, contatinho, o nome que dá, né? Mas esse vínculo afetivo, ele é estruturante, mas também pode ser desestruturante. Então, você saber como lidar com as frustrações na relação afetiva, tá? Nos problemas que toda relação afetiva pode gerar e não gerar essas distorções, você vai ter uma saúde mental estruturada. E, por último, é o pilar espiritual para quem crê. Lógico, a gente vai ter pessoas aqui que não têm crença, né? E eu sempre digo que aí é independente da religião e da sua crença. É a religiosidade. Então, o pilar espiritual, tá? Para quem crê, obviamente, se bem alimentado, se bem trabalhado, ele é estruturante, ele é confortador, ele é acolhedor. Tá? Então, eu sempre falo, eu sempre pontuo para os pacientes que a gente precisa analisar e conversar sobre todos esses pilares. Eu tenho o hábito, né, nas minhas consultas, de toda consulta, a gente destrinchar cada pilar desse. Porque se um não estiver bem, é por ali que o adoecimento mental, que o sofrimento psíquico pode acontecer, né? Então, a gente não pode fazer cobertor curto, né? Cobrir a cabeça e descobrir os pés. Não adianta a gente focar no pilar profissional, por exemplo, e não trabalhar o pilar familiar que está adoecido. E por aí vai, né? Então, eu enxergo que os pilares são esses que devem ser trabalhados. E a partir daí a gente vai destrinchando, né? Cada pilar desse vai trazer alguma demanda nova, entendeu? Uhum. Ótimo. Então, vamos identificando, né, gente? Se quiserem anotar aí também, ó, biológico, psíquico, social, familiar, afetivo e espiritual, né? Eu destaco, sabe, João, essa questão da família. Eu tenho feito estudos, né, de atendimento familiar, de terapia familiar e alguns contextos, né, do que envolve a relação familiar. Então, se percebe como foram construídos algumas regras e princípios da família de origem e o quanto que isso repercute na relação de casal, porque vai lidar com as crenças aprendidas na família de origem de um e nas crenças aprendidas na família de origem do outro, né?
e muitas vezes podem entrar em choque, né? Por serem divergentes ou não conseguirem encontrar o meio termo. Então, quando a gente pensa saúde mental, a gente vai pensar também em como encontrar um meio termo nesse processo, porque a visão extremista radical, né, os extremos, que é a visão dicotômica, né, que é uma armadilha de pensamento, faz com que não se enxergue um meio termo da maneira como vão educar os filhos. E isso repercute até sinais de instabilidade emocional dentro da própria família. E isso influencia no comportamento, na saúde, né, de alguns pacientes, quando a gente observa isso no consultório também, né? Perfeito. É isso, são os pilares. Não tem jeito, não tem como, num tratamento, num cuidado de saúde mental, não tem como, de alguma forma, a gente não abordar os pilares, né? Não adianta só medicar e mandar para casa e não destrinchar esses pilares. Não adianta trabalhar, porque uma coisa interessante, vou puxando um gancho aqui, Alessandro. Sim. Qualquer tratamento existe o que nós chamamos de fases motivacionais, né? Uhum. Então, o que acontece? A gente trabalha essas fases motivacionais muito na dependência química, mas eu digo que serve para qualquer patologia, qualquer sofrimento psíquico, né? Então, assim, a gente tem um paciente que é o pré-contemplado, aquela pessoa que está em sofrimento, mas não percebe que está em sofrimento. As pessoas comentam, a pessoa está vivendo num sofrimento e não enxerga isso. A gente chama que é um paciente, uma pessoa pré-contemplada. Ela não tem crítica que está doente, né? Acha Mas que não tem nada de errado, né, João? a, É aquela que não, o errado são os outros, né? os outros que não me entendem, os outros que não me respeitam, os outros e os outros, esses são as pessoas pré-contempladas. No tratamento, a gente tenta evoluir nessa questão da motivação. Existem as pessoas contempladas. O que são as pessoas contempladas? Sabem que tem um problema, sabem que sofrem, mas não fazem nada. Não procuram ajuda, não se ajudam. Tem a crítica, mas não se ajudam. Isso é uma grande maioria das pessoas. Estão em sofrimento psíquico, independente do pilar, tá, pessoal? Pode ser afetivo, profissional, social, independente do pilar. Está em sofrimento, mas não dá o passo de procurar ajuda. Então, são pessoas contempladas. Então, eu sempre digo que ter a crítica que está em sofrimento não é suficiente, tá? Porque você tem que dar o próximo passo, que é a busca, é a preparação para a melhora. A gente chama que é a terceira fase, que é a preparação da ação. Eu busco o psicólogo, eu busco o médico, eu faço meus exames, eu estou me preparando para melhorar a minha saúde mental. O quarto estágio é o estágio da ação. É quando eu uso as ferramentas que eu aprendi na minha vida, nos meus pilares. Então, eu me utilizo das ferramentas psicológicas, da medicação, das outras estratégias não farmacológicas para poder ter uma qualidade de vida e uma saúde mental. Então, todo sonho de todo profissional da área médica e não médica, da área de saúde como um todo, e psiquiatra e psicólogo também, é que os pacientes se mantenham na fase da ação, se mantenham motivados, né, tomando a medicação, fazendo sua terapia, não abandonando a terapia. E lembrando, ir para a terapia é uma coisa, fazer, vivenciar a terapia é outra coisa. Porque tem gente que vai para a terapia, mas não vivencia isso, não pratica. E você que é uma especialidade da TCC, se você não põe em prática, né, as ferramentas, você não vai sair daquele sofrimento, né? Então, tem que ter crítica, que está em sofrimento, mas não adianta ter crítica, tem que buscar. Sim.
Esse senso crítico, ele é muito importante. A gente chama, muitas vezes, de dissonância cognitiva, né? É ele ter um bom senso de perceber que tem algo estranho, que é muito característico na segunda fase, que é de contemplação, né? E a preparação é meio que um planejamento, né, João? Então, ele planeja para aplicar na fase da ação tudo que remete à estratégia, em busca de um novo estilo de vida, né? Isso. Em busca da saúde mental, né? Em busca da saúde mental. A Luz Paz perguntou aqui até que ponto os hormônios desregulados afetam a saúde mental. Veja só, afeta o biológico, né? Então, se eu tenho uma disfunção biológica, lembre que o cérebro, ele é biológico. O cérebro, ele tem transmissores que se conectam com o corpo, tá? Então, corpo e cérebro estão conectados. Então, se eu tenho uma disfunção hormonal, eu posso ter quadros psiquiátricos, psíquicos. Por exemplo, se eu tenho uma alteração da tireoide, eu posso deprimir por conta da baixa da tireoide. Se eu tenho uma baixa de cálcio, eu posso deprimir pela baixa de cálcio. Se eu tenho uma alteração na vitamina B, eu posso gerar mais ansiedade. Então, não tem como a gente dissociar o nosso corpo biológico com a nossa mente, tá? Com o nosso estado de saúde mental. Não tem como. Por isso que os exames clínicos, eles são fundamentais no processo do tratamento, tá? Não é só passar medicação. E como é que andam os outros hormônios? O eixo hormonal, tá? Ele é um só, tá? Então, vai lá do cérebro, vai passando pelo corpo todo, até a suprarrenal e tal. Então, assim, pode sim, tá? As alterações hormonais gerarem sintomas, esses sintomas gerarem outros transtornos e por aí vai. Então, não tem como não. Está tudo linkado, tá? É um sistema, né, João? Temos a fase também da manutenção, né? Quanto mais ele ficar na manutenção, melhor, né? Porque ele não cai na última fase, que é a recaída, né? Isso. Porque muita gente, né, muito é engraçado isso que você lembrou, Alessandro, porque muitos pacientes eles conseguem entrar na ação, eles se motivam, tomam a medicação, fazem a terapia, mas não sustentam muito tempo na ação. E aí começam os lapsos. Ah, hoje eu não vou para terapia, não. Final de semana eu vou para a praia, não vou tomar o remédio, vou ver o que é que dá sem tomar o remédio. Farrapar com o seu tratamento, né? E se você farrapa demais, você pode recair. É quando você começa a desenvolver os transtornos novamente e muitos abandonam o tratamento, muitos aparecem novos sintomas e se desmotivam, né? Sim. A motivação ela deve ser constante, né? Por isso que nas sessões com os pacientes, de alguma forma a gente colocar a motivação dentro das sessões de terapia para ser avaliado a cada momento e poder medir, né, a intensidade dessa motivação, o quanto que ele está envolvido nesse processo. Por isso que é tão importante a questão de quando se fala de autoconhecimento, autoconsciência, porque remete a você entender como você se posiciona na vida, no mundo. E isso repercute de uma maneira tal que você tem maior clareza sobre aquilo que você quer. Então, muitas vezes, as pessoas podem estar focadas, né, mirando naquilo que não quer, ao invés de se concentrar naquilo que se quer. Então, quanto mais pensar naquilo que não quer, isso traz repercussões negativas. Mas se a gente começa a direcionar
as nossas ações em busca de um objetivo, naquilo que se quer alcançar, então toda uma energia de motivação também vai estar envolvido nisso, né? Então, a motivação é um aspecto muito importante na busca incessante por saúde mental. Perfeito. E muitos comentaram aqui, interessante, né? Muito difícil não ter recaída, tá? Me deixo ser dominada e os conflitos familiares são difíceis, outros colocando o pior é o conflito familiar. Eu sempre digo o seguinte, tá? Primeiro, não existe competição de quem sofre mais, quem sofre menos. Vamos deixar Uhum. bem claro aqui. O maior, o maior sofrimento do mundo é o seu, porque é o que você pode sentir, tá? Então, essa história, fulano sofre mais do que eu sofro mais do que fulano. Pessoal, preste atenção, tá? O sofrimento é do sujeito, é individual. Então, o sofrimento maior é o seu. Então, você tem que lidar com o seu sofrimento. Não existe competição, efeito comparativo. Quem sofre mais, quem sofre menos. A mesma coisa dos pilares, tá? O pilar familiar é pior do que o profissional. Minha gente, quando a gente está em sofrimento, tudo é pior. Tudo é pior. Então, se o seu sofrimento é no pilar familiar, o pilar familiar é que está lhe trazendo sofrimento. Para o outro, é o pilar profissional, que é onde ele ganha o pão dele, tá? Ou ela ganha o pão para poder levar para a família. E se aquele pilar profissional está ruim, como é que a gente entra nisso? Como é que eu abandono um trabalho que é onde vai me trazer o meu sustento? Então, assim, não existe pior pilar, não existe um maior sofrimento ou menor sofrimento. Existe o seu. Então, o que é que lhe cabe, tá? Identificar quais são os gatilhos do seu sofrimento, qual é o pilar que está pesando mais na sua vida, e não só identificar, mas quais são as ferramentas que eu posso me valer para trabalhar e me manter bem. Entendeu? Então, assim, o importante, pessoal, é mapear, identificar. A gente só pode tratar aquilo que a gente identifica. Isso. A Camila está falando também, né, João, aqui, que a motivação estacionou, né, e não tem um sentido bem. Então, eu sugiro, sabe, Camila, a gente poder, você pensar sobre coisas que você deseja fazer. Então, se tem algo importante a fazer, tenta começar algo antes por você e depois você faz aquilo que é muito importante. Ou você ligar uma energia, né, em você mesmo, de forma que você pense melhor sobre como você gostaria de estar e pensar numa vida valiosa, uma vida que vale a pena. Por isso requer o esforço. Momentos de estacionar na motivação vai acontecer com qualquer um, pode até ser natural, mas que você, ao recair, você volte, você retome os objetivos e não passe tanto tempo nessa recaída, remoendo, se martirizando, se culpando. Mas sim, dar a volta por cima, sacudir a poeira, né? E dar a volta por cima. E outra coisa também, muitas vezes, a gente estaciona nessa motivação e está faltando, às vezes, um gás, muitas vezes é biológico também, né? Então, É por isso que é verdade, importante João. isso, tá? Muitas vezes, pessoal, aprendam o seguinte também, escutem todos que estão assistindo a live, tá? É uma coisa que eu repito todo dia. Tomar remédio é uma coisa, fazer tratamento é outra, tá? Vamos deixar bem claro. Tem muita gente aqui que vai ficando pegando receita, não vai para consulta, tá? Fica mantendo o mesmo remédio por tempo indeterminado ou mexe no remédio da forma como quer mexer. Veja, você que faz isso não está fazendo tratamento. Você está tomando remédio. Então, muitas vezes, um up, um estímulo
biológico pode dar esse gás na motivação. Mas, como eu falo, não adianta eu dar o estímulo biológico se eu não tenho perspectiva, se eu não tenho uma proposta, se eu não tenho uma meta, se eu não tenho um propósito, tá? Senão a gente vai se perder, né? Isso. E a gente pensar amplamente sobre as áreas, né, dos pilares, né, família e afeto, de que podem acontecer conflitos em algum momento. Isso pode até ser natural, porque existem ideias divergentes, mas o quanto que cada um vai ficar, né, se martirizando por determinadas emoções e não busca esclarecer, o silêncio ele gera culpa na outra pessoa, porque é a outra pessoa que fez errado, então acaba sendo disfuncional. Então, para o conflito não permanecer, a recomendação é melhorar a comunicação e não ficar calado, ficar se afastando, né, e não esclarecer. Então, vamos pensar numa maneira mais saudável, adulta, que possa esclarecer e reparar qualquer conflito que possa existir. Então, quando a gente pensa na terapia, a gente vai olhar em habilidades que precisam ser desenvolvidas e também nas estratégias de resolução de problemas. Porque se a gente pensar de uma forma impulsiva, o problema pode até piorar. Mas se a gente pensa na resolução provisória, a gente pode até ganhar tempo, mas o problema vai voltar. O ideal é que a gente pense na resolução de problemas mais definitiva. E para isso, precisamos de alguém que possa nos ajudar, né? E alguém que possa te ajudar a encontrar esses caminhos e melhor resolver os problemas de acordo com o que for mais definitivo e fazer com que o problema não volte. Só que para isso a gente precisa enxergar o presente, olhar o passado, volta para o presente para projetar um futuro melhor. Então, essa é a dinâmica da terapia cognitivo-comportamental, de poder enxergar de forma estratégica como resolver problemas e desenvolver habilidades para que esses problemas sejam desenvolvidos, né, resolvidos. E isso requer um processo, né? Pode não se ver o efeito de imediato, mas a cada sessão tem um resultado, tem um aprendizado, né, João? E foi interessante aí a sua fala, Alessandro. E aí muitas pessoas que estão aí assistindo podem ter a carapuça aí voltada, né? Por quê? Porque muita gente acaba focando no gatilho, entendeu? No problema. Por exemplo, eu tenho um problema no trabalho. Então, o meu gatilho é o trabalho. E aí, na cabeça da pessoa, se eu sair do trabalho, tá tudo resolvido. Só que a gente tem que entender que eu sofro porque, como o Alessandro falou, eu tenho um pensamento sobre o gatilho. E esse pensamento vai me gerar uma emoção. E essa emoção vai me gerar um comportamento. Se eu querer resolver somente o provisório, o gatilho, por exemplo, o que é que vai acontecer? Outros gatilhos vão acontecer. Você não trabalhou você, seus pensamentos, suas emoções. Então, num novo gatilho, você cai de novo, né? Então, uma coisa que eu falo, Alessandro, e Sim. muitos pacientes saem daqui arretados comigo. Muitas vezes eu digo assim, né? O paciente está falando, falando, falando. Aí eu disse, sabe qual é o problema? O problema é seu. O culpado é você. Aí eu dou essa tacada, né? Em que sentido? Porque muitas vezes a gente culpa o outro, pontua o outro. A minha chefe no trabalho não me entende, o outro é um problema. O pré-contemplado, né? Uhum. Veja, eu não tenho como evitar que os outros façam as outras coisas. Cada um tem uma demanda. Então eu não tenho como evitar que o seu chefe lhe trate mal.
Eu não tenho como evitar que sua esposa fique irritada com você, seu marido fique abusado com você, o seu filho não lhe compreenda. Eu não tenho como evitar isso. Agora, se eu trabalho, como você falou, os meus pensamentos diante do que acontece comigo, eu regulo minhas emoções e posso ter um comportamento mais salutar, né? Então, muitas vezes, as pessoas querem só focar no gatilho e não o que esse gatilho fez comigo, que pensamentos foram ativados desse gatilho, que emoções eu estou tendo e como eu estou me comportando diante desse gatilho. Né? Então, a terapia ela bate muito nessa tecla e Alessandro faz um excelente trabalho nesse sentido. Né? O gatilho é importante a gente mapear para ter estratégias, mas se a gente não trabalha a gente, outros gatilhos virão, porque você não tem como viver numa bolha. A vida não é uma bolha, tá bom? Ou seja, vai haver gatilho todos os dias. Ou você trabalha isso em você, ou você adoece. Ou você adoece. Não tem conta que chegue. É verdade, João. Os problemas sempre vão acontecer. O que importa é a maneira como você vai lidar com eles e a maneira que você está interpretando e como você pode mudar essas interpretações que possa trazer mais alternativas e alívio, né? Não temos o controle sobre o que os outros interpretam sobre nós ou sobre determinada situação, mas podemos escolher ficar bem, né? Porque de uma maneira ou outra envolve uma certa escolha. Por isso, a importância de desenvolver habilidades, né, como, por exemplo, autoconsciência, empatia, que ajudam muito nos relacionamentos, que envolve o treino de habilidade social. É quando se vai pensar nas situações, como você falou, como reagiu, e pensar em outras maneiras de reagir àquela mesma situação. É quando eu faço o treino, né, de habilidades sociais aqui no consultório, João. E Perfeito. isso é muito importante, como você falou, né? Os problemas vão acontecer, inclusive no ciclo de resolução de problemas, é um ciclo de etapas, né? E a gente vê cada etapa e parte para o próximo problema, né? Então, o ciclo é assim: identificação, né? Estratégias de resolução de problemas, né? Definição e estratégias de resolução de problemas, verifica a organização das informações, o que é que se vai precisar realmente para aplicar a estratégia, aloca os recursos. Ah, vai precisar de uma tomada, vai precisar de um livro, vai precisar de um profissional, né? Como também vai monitorar para acompanhar o quanto que esse problema está sendo resolvido, a avaliação do quanto que ele realmente foi resolvido para partir para o próximo problema. Então, assim faz parte a vida do mundo real. Vai acontecer problemas. Porque o ser humano quer mais, né, João? Quer construir, quer alcançar, quer fazer. Então, vai surgir algumas situações, problemas. Então, a gente vai precisar tornar isso mais suportável para lidar com eles. E uma coisa interessante, Alessandro, você falando aí, e que muitas pessoas às vezes têm uma visão distorcida do tratamento. Escutem aí quem está assistindo a live e compartilhe nesse sentido. Você não vai deixar de ter sintomas. Sintomas faz parte da vida. Então, o foco não é deixar de ter sintomas. O foco é esses sintomas não paralisarem você. Esses sintomas não tirarem a sua felicidade. Esses sintomas não tirarem sua capacidade funcional. Porque muita gente quer que o tratamento, que a gente fique robotizado, que a gente não tenha sintomas, tá? Ah, doutor João, eu estou tomando remédio, mas meu marido brigou comigo e eu fiquei muito chorosa. Eu disse, que bom, né? Que bom que você tem afeto, né? Que bom que você tem um vínculo com seu marido e que gera esses atritos e vão se resolver. Você queria o quê? Ficar robotizada, nada acontecer?
Então, assim, a gente tem que entender, pessoal, que o tratamento não é para deixar de acontecer problemas com você e não é para você não ter sintomas. É para que esses sintomas sejam coerentes com o que você está vivendo, tá? E sejam proporcionais. Porque não adianta ter um sintoma desproporcional, porque o sintoma desproporcional vai me paralisar, vão gerar pensamentos distorcidos e vão me paralisar. Então, o tratamento é para você suportar, e é a sua frase, né, foi bem precisa, é para você suportar as demandas sem paralisar, mas também sendo feliz, minha gente. A ideia não é sobreviver, não, a ideia é viver, tá? Mas isso não significa que você não vai ter sintomas, né? Pensa nisso Uhum. aí. É verdade. E a felicidade ela é construída a partir de momentos de satisfação. Então, se tem uma ocasião que você está sentindo baixa vontade, está sem energia, vai vestindo a roupa. Ah, o cérebro está dizendo, vai não, você já trabalhou tanto o dia todo e tal, vai para academia não. E você vai vestindo. Aí chega um tempo, peraí, já estou vestido mesmo, eu vou, né? Então, a ideia é não esperar a vontade vir para poder ir. É você ir para poder a vontade vir. Isso tem um efeito muito importante. Isso. É a rotina, né? A gente também tem que entender que o tratamento, né, a busca pela saúde mental é uma rotina. Exige de você um esforço. Não existe saúde mental sem esforço, tá? Não existe saúde mental sem esforço. Então, não, ficando na cama, sem ter esforço, não adianta. Mas eu não tenho energia. Ajusta a medicação, busca outra ferramenta de energia, busca outras estratégias, mas o esforço, ele tem que existir, tá? Ele tem que existir, porque vocês já perceberam, gatilho vem em todos os pilares. E como o Josefa falou aí, que eu pontuo muito, a gente precisa alargar o repertório de prazer, mas um repertório de prazer saudável, né? Então, Isso é isso. mesmo. Precisa trabalhar isso, mas exige esforço, pessoal. Pelo amor de Deus, não é novela das 8, novela de Manuel Carlos, tocando Tom Jobim, não. A vida não é assim, tá certo? É pancada, mas é prazerosa também. Vale Uhum. a pena ser vivida, mas vai ter sintoma, vai sofrer e vai se ressignificar também. Isso. Mudar crenças não é simples, não é fácil, é complexo mesmo, né, João? E Isso. mudança de crenças, ela requer um processo. Então, nós vamos construir uma outra crença positiva daquilo que você quer para você e vai mudando esse pensamento a partir das evidências. Se você tem mais evidências de que você é incompetente, por exemplo, e essa crença vai crescer e ficar mais forte. Isso. Mas na medida na terapia, sabe, João? Quando a gente descobre qual é a crença negativa e vai do tipo assim, te peguei, e aí ela toma um susto e vai enfraquecendo, sabe? E isso vai mudando o comportamento dos pacientes, das pessoas. Isso é incrível, né? O nosso cérebro é incrível. Ele nos dá inúmeras possibilidades de crescimento. Inclusive, a palavra crise significa oportunidade de crescimento. Perfeito. E outra coisa, né, um dado científico. Antigamente se pensava, né, a gente chama de neuroplasticidade, essa capacidade de molde cerebral, tá? Pensa o seguinte, pessoal, tudo que você vivencia está printado, está na memória do seu cérebro, beleza? Antigamente se achava que a neuroplasticidade só existia lá no início. E quando a gente ficasse na fase adulta, não existiria mais essa neuroplasticidade, essa capacidade de reconexão. E a gente sabe hoje que não é mais assim. O nosso cérebro, ele é plástico durante a nossa vida.
Então, essa história de, eu tô velho demais para isso, eu não mudo mais, cientificamente isso caiu por terra. Se você continua usando essa frase, o erro é seu, tá? Porque cientificamente a gente tem como derrubar isso. E terapeuticamente falando, mais ainda, né? É verdade. João, estamos chegando no nosso tempo. Foi muito bom, está sendo muito bom. Se desse, eu passava a noite aqui conversando com você, com essa turma aí na nossa live, que foi incrível, participante, perguntando. Cumprimento aí a presença do Vitor, da Marieta. Um forte abraço, Marieta. E queria pedir para você dar sua mensagem final, né, da nossa live. Rapaz, eu mal comecei. Eu pensava que a gente estava no. O Rapaz, tempo é live, cruel, né? eu tô brincando, né? Com certeza as lives não podem se De estender marcar muito. outra. É. A gente marca outras. Mas vamos lá, pessoal. Assim, minha, meu recado final, tá? Que é um recado que eu escuto muito quando eu vou para congresso, né? E congressos internacionais e tudo. E os americanos usam muito essa frase. E eu quero que vocês guardem para vocês e levem isso ao longo do seu dia, tá? Tempo é cérebro. Ou seja, quanto mais tempo em sofrimento, mais dano cerebral, mais comprometimento cerebral você vai ter. Ou seja, sintoma não se guarda, porque um sintoma não tratado, ele vai virar uma síndrome. E o que é uma síndrome? Vários sintomas ao mesmo tempo. E se essa síndrome não for tratada, vai gerar um transtorno. E o que é um transtorno? É quando eu adoeço mentalmente e paraliso, diminuo minha capacidade funcional na minha esfera afetiva, familiar, profissional, social, tá? Ou seja, gente, tempo é cérebro. Se você está em sofrimento, procure ajuda. O nosso cérebro é plástico, nós temos como trabalhar nossas emoções, nossos pensamentos, fazer terapia, não só ir para a terapia, mas viver a terapia. Agradeço aí a todos que entraram, as palavras de carinho, né? Eu sempre digo assim que os pacientes é que movem a gente para tentar melhorar cada vez mais, né? Então, gratidão a todos aí pela confiança, né, pela parceria, porque eu sempre digo que o tratamento, né, Alessandro, é uma parceria, é uma construção, não é? O tratamento, ele não é uma imposição do profissional, é uma troca em que o paciente precisa vivenciar lá fora. Então, se você pega essas ferramentas e vivencia, o processo vai chegar lá, vai dar certo. Então, abraço a todos, saúde mental, grato, Alessandro, aí pelo convite, pela parceria, pela paciência, né? E vamos viver a vida, né? Porque eu sempre digo que o É isso tempo é ouro. aí. É isso aí, João. Muito obrigado pela contribuição incrível que você tem dado, né? E você trouxe aqui na nossa live. Em nome da Super Psicologia, a gente agradece bastante, agradece a todos os participantes da nossa live. E mais uma vez eu reforço, né, para seguir aí o Instagram, né, de Dr. João Ribeiro. E convido a todos também para seguir aí o Instagram da Super Psicologia. Buscamos trazer, né, conteúdos e informações úteis para que vocês possam continuar motivados na melhoria da saúde, né, na saúde mental. Destaco a importância, né, a minha mensagem, né, final, destaco a importância da flexibilidade mental, né? Então, rigidez mental é o que leva ao adoecimento. E a flexibilidade é o que traz saúde. Então, que a gente possa seguir aí o lema, né, da campanha Janeiro Branco, que completa 10 anos e diz: Janeiro Branco, saúde mental enquanto há tempo. Então, pessoal, muito obrigado, né? Seguem aí o conteúdo da gente. Muito obrigado pela parceria. Um forte abraço, João, e até a próxima.
Até a próxima. Saúde mental, pessoal. Abraço. Tchau, tchau, gente.